Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex Melo. Eu venho trazer para você uma pequena e breve sucinta reflexão. Mas eu quero trazer um tema para essa reflexão breve e sucinta. O tema é a seguinte frase: empreendedor ou empreendedorismo. A palavra empreendedor, ela está ligada diretamente a uma pessoa que sabe empreender os seus negócios, fazer do pouco o muito, fazer o seu pouco se tornar muito é multiplicar o que se tem. Eu quero trazer uma história bíblica e é nela que eu vou me basear. Em 2 Reis, capítulo de número 4, a Bíblia vai nos mostrar uma história de uma família. Uma família que não se sabe ao certo, porque a Bíblia não conta minuciosamente a sua história, mas a história de uma família que vivia aparentemente bem, aparentemente tudo nos seus devidos lugares, mas passava por uma grande dificuldade. Vinha passando por uma situação difícil. E a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, o esposo da mulher morreu. O marido veio a falecer. A Bíblia conta que ele restou apenas 2 filhos. E como se isso não lhe bastasse, lhe restou também uma dívida, a qual o seu esposo, quando era vivo, fez e não conseguiu concluir, liquidar a dívida, e veio a falecer e a dívida ficou para a esposa assumir. Só que a Bíblia conta dizendo a história que a mulher não tinha como pagar a dívida. E o tempo foi passando, até que chegou o momento em que os credores lhe vieram à porta e não teve outra opção a não ser a escolha de levar os seus filhos, que lhe restaram, como escravos. Então você imagina aí a situação que essa mulher estava vivenciando. Mas a Bíblia vai contar dizendo que ela vai buscar socorro diante de Deus, diante do homem de Deus, chamado o profeta Eliseu. A Bíblia conta dizendo que Eliseu, quando se depara com a situação daquela mulher, ela conta toda a situação e Eliseu diz: bom, o que é que você tem em casa? Ela conta a história dizendo que tem um pouco de azeite em casa. E a Bíblia diz que quando ela anuncia que tem um pouco de azeite em casa, é interessante nós entendermos o seguinte, que se o profeta pergunta para ela o que é que ela tem em casa, então subtende-se de que ela poderia dizer para o profeta que teria supostamente alguma coisa em casa que supostamente viesse resolver o seu problema, que viesse dar para ela pagar a sua dívida. Então, a Bíblia conta dizendo que ela diz que o que lhe resta é o pouco de azeite que ela tem em casa. Ou seja, ela está vindo expondo a sua história para o profeta Eliseu. Então, se ela diz que ela tem um pouco de azeite em casa, é porque então ela sabe muito bem que o pouco de azeite que ela tem em casa é o suficiente que pode fazer com que ela tenha a sua dívida liquidada. Mas por causa da pressão da situação que ela está vivenciando,
por causa da pressão psicológica que ela recebeu ao ouvir dos credores que seus filhos iriam ser levados para ser escravos, ela não consegue enxergar a possibilidade de liquidar a sua dívida com um pouco de azeite que ela tem em casa. Então ela diz que o pouco do azeite que ela tem em casa não é o suficiente para que ela possa conseguir liquidar a sua dívida. Mas o profeta entra em ação com uma palavra de incentivo, uma palavra positiva e diz para ela: olha, pede emprestado vasilhas a toda a tua vizinhança e coloca o azeite, despeja o azeite dentro das vasilhas. E ela vai para casa e faz conforme o que o profeta lhe orientou. Até o ponto de faltar vasilhas na vizinhança. A Bíblia conta dizendo que a vizinhança lhe emprestou todas as vasilhas que tinham. E aí então ela conseguiu com um pouco de azeite encher todas as vasilhas que ela pediu emprestado à vizinhança. É interessante nós entendermos também que aqui já está acontecendo um milagre na vida dela. O milagre extraordinário de Deus, a multiplicação do pouco já aconteceu. Porque o pouquinho que era insignificante, insuficiente para encher apenas uma outra vasilha, encheu centenas, dezenas de vasilhas. Então o milagre já aconteceu. Mas até então, a mulher ainda não percebe o milagre que ela recebeu da parte de Deus. O milagre extraordinário que aconteceu. A Bíblia conta dizendo que ela vai recorrer ao profeta. E quando ela chega para o profeta, que conta a história, o profeta diz para ela: pronto, agora vem a segunda orientação, que é: você vai vender, vai pagar a sua dívida e ainda vai viver com o resto que sobrar. Aqui é a palavra-chave que eu quero entrar para vocês, que é a do tema que nós mencionamos no início deste vídeo, que é empreendedor ou empreendedorismo. O que é que o profeta está orientando, passando, instruindo para a mulher viúva? Que ela tem que ser empreendedora, tem que multiplicar, tem que agora fazer do pouquinho de azeite que era insignificante o seu negócio. O negócio que o profeta disse vai lhe dar retorno, e não pouco, e sim muito. Olha, com essa história eu quero deixar muito claro para vocês o seguinte: não menospreze o pouco que você tem. Não despreze o pouco que você tem, porque não é insignificante. É com este pouco que você pode fazer dele o muito. Ser empreendedor não é fácil. Construir um negócio não é fácil. E principalmente quando a gente temos pouco. Quando a gente achamos que o pouco que temos não conseguimos multiplicar. Preste atenção que a multiplicação do azeite, ela teve uma participação da palavra de Deus. Então, quando você conta com a palavra de Deus, quando você coloca a sua fé em prática, quando você acredita no milagre, quando você toma posse da palavra que Deus liberou para a sua vida, o pouco na tua vida, o pouco que você tem, pode se tornar muito e muito grande para a sua vida. Então, escolha fazer do seu pouco negócio, do seu pouco, do seu
mínimo o muito, fazendo investimentos e investimentos a qual Deus irá fazer teu negócio prosperar. Não desista, seja um empreendedor. Não deixe de acreditar que do pouco Deus pode fazer o muito na tua vida, em nome de Jesus.